Fala Vitrais, estamos começando mais um Vitral Podcast, mais um especial FEFIC. E é o seguinte, meu nome é Bruno Santana, né? Me apresentar. Eu sou o Madison Barreto. Exato. E é o seguinte, a gente está aqui na FEFIC, a gente está gravando vários podcasts aqui, esse, pelo menos na ordem de gravação, que é o último. E, enfim, eu não sei em qual ordem você está assistindo isso aí, mas se você quiser ter acesso a todos os podcasts da FEFIC, se a gente ainda não publicou todos, né? Talvez esse é o segundo ou terceiro, sei lá. Enfim, você vai saber, a gente vai falar nas nossas redes sociais. A gente está soltando primeiro os episódios lá para os vitralistas, né? Que é a nossa comunidade, você pode fazer parte dessa comunidade. E todos esses livros que vocês estão vendo aqui vão ser sorteados entre os vitralistas, ou seja, você pode ter acesso à oportunidade de ter todos esses livros aí com você. E é o seguinte, se você quiser também mandar perguntas, né, para os nossos convidados, se você quiser estar mais próximo de nós e, é claro, né, apoiar essa causa aí, você pode virar um vitralista. A partir de R$15, R$15, R$25 e R$40, você também tem desconto nos nossos eventos. E, enfim, é isso. Seja um vitralista e apoie a nossa causa aí, né? É isso. É isso. Vamos para as convidadas. Sim. Débora Ottoni e Karine Oliveira. Que honra estar recebendo vocês aqui. Já acompanho assim de longe, né, sabendo sobre os livros e tal. Sou bem amigo da Sara, então já chegou muito, né, eu sei que ela está no De Maria até Nós, né, também. Então a Anne Stout também, ela está no primeiro, sim, né? Nos dois. Ela está nos dois também, grande amiga nossa. Então, honra receber vocês aqui. Eu quero que vocês comecem se apresentando e... Comece se apresentando, depois a gente entra no livro, né? Tá, joia. Obrigada, meninos, por receber a gente. Eu sou a Débora Ottoni, mas também sou Araújo, porque eu sou filha do meu pai. E Almeida, porque eu sou esposa do Marcos. Sou mãe da Isabel, do Joaquim, da Cecília. E junto com a Karine e com outras meninas maravilhosas, nós escrevemos esses dois livros, de Eva e Esther e o De Maria até Nós, que a gente veio trazendo aí esse reconto, né? A gente fala reconto, mas é toda essa aventura de falar de novo das mulheres que estão na Bíblia, mas não com um olhar teológico, um olhar só histórico, mas com muita poesia, muita imaginação, muita ficção também. E muita coisa da história, né? De humanizar essa história, de trazer a personagem para mais perto das pessoas e principalmente das mulheres, né? Então é muito bom estar aqui na FEFIC, é a primeira vez que eu venho. Queria parabenizar a Sarinha por esse movimento todo. E é muito bom estar aqui, estar no meio de autores novos, gente que está começando, gente que, como a gente, está sonhando, está dando os primeiros passos ou já está mais à frente aí na caminhada. Então é muito legal a gente ver essa diversidade e de ver como ainda temos muitas histórias para contar, né? Então eu estou vendo aqui desses livros todos tanta coisa diferente, né? Tem Meu Querido Caipira, tem história de criança, tem romance. Então como é legal a gente poder viver nesse tempo no meio de tanta gente criativa e que traz para a mesa tantos assuntos legais. Sim. Essa é a Karine e ela vai se apresentar. Oi, meu nome é Karine Oliveira. Eu sou, além de escritora, eu sou violinista também, de profissão. Legal. Chefe de naipe da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. E também sou neuroeducadora, especialista em neurociências e educação. E junto com a Débora e com as meninas, escrevemos esse livro que foi maravilhoso. Foi uma experiência realmente incrível poder contar a história dessas mulheres sobre o olhar delas, né? Então a gente se juntou para não só dar voz, mas também trazer a percepção dessas mulheres sobre a própria história, porque muitas vezes a gente tem uma percepção muito externa e na maioria das vezes sobre o olhar dos homens. Sim. Né? Então a gente, com essa proposta, foi realmente viver, né, como se a gente pudesse viver a vida dessas mulheres por alguns minutos ali e trazer essa experiência através dos contos, dos poemas, né? A gente teve uma liberdade muito grande de escrever e para mim também é um prazer muito grande estar aqui na FEFIC. Queria parabenizar também a Sarinha, toda a produção, a gente foi super bem recebido aqui e é uma iniciativa assim importantíssima, porque a gente percebe que os cristãos ainda conhecem muito pouco da ficção cristã, né? Às vezes tem um preconceito, às vezes nem sabem direito o que é ficção. E eu acho que esse tipo de iniciativa
é mais do que importante, é urgente no mundo cristão. Então, muito obrigada por estar aqui, é um prazer. Legal demais. Eu estava falando com uma autora ali fora que tem esse preconceito de achar que tudo que tem esse mundo da magia, né, ou tudo que traga uma coisa, às vezes, até mais poética mesmo, que não seja literalmente Bíblia ali, né, é alguma coisa que pode estar, sei lá, ferindo a fé, ou é uma coisa do diabo e por aí vai, né? Mas e vocês trazem essa questão das personagens, mas trazem um elemento poético também, assim, né? Como é que foi essa ideia? De onde que veio essa ideia? Por que isso? Então, eu sempre falo que a ideia começou de uma indignação. Normalmente, eu acho que a maioria dos meus livros eu um dia desse estava revisitando o meu passado, e foi isso. Verdade. Vem muito dessa coisa da indignação, né? Então, quando eu tive a ideia desse livro, a gente estava ouvindo muito ruído sobre os cristãos são machistas, Deus é machista, e sobre o nome de Deus fizeram atrocidades. Ok, isso é inegável. Mas eu falei assim, cara, Deus mesmo não tem nada a ver com isso. E o Deus que eu conheço, o Deus que eu aprendi a conhecer através da minha casa, dos meus pais, enfim, da igreja, é um Deus não só que acolhe mulheres. Eu vivi uma realidade muito paralela, assim, nessa coisa de evangelho, tudo graças aos meus pais. Então, as mulheres sempre tiveram muita voz, e sempre foram muito ouvidas. Não adianta ter voz se não tem ninguém para ouvir, né? Então, tipo, sempre fomos sempre colocadas para frente. Então, tipo, a gente, desde criança, a gente podia fazer tudo na igreja, a gente participava, então a gente pertencia, a gente falava, a gente dava aula. E não só os serviços, assim, né, de retaguarda, mas as coisas de vanguarda também. E isso fez muita diferença na minha criação. Quando eu me deparei com um mundo que não era isso não era o normal, né? Sim. O normal não é esse. Eu falei, peraí, calma aí. Por quê? Como? Onde? Aonde foi que o pessoal perdeu o fio da meada? E eu falei, cara, na Bíblia, Deus gastou página da Bíblia para pôr o nome dessas mulheres. Tem mulher do começo ao fim da história nos escritos sagrados. Então, vou trazer isso para mostrar. Não, da parte de Deus, isso aí não vem. E aí eu vim com essa ideia. Se a Eva pudesse ter contado a história dela. Débora, você pode falar um pouco mais perto do microfone? Obrigado. Se a Eva tivesse contado a história dela, se a Esther, né? E aí eu vim com essa proposta, fiz a lista de personagens, né? E ficou muito grande. E eu falei, olha, não vou dar conta. E comecei a chamar outras autoras. Mas sempre com essa proposta da gente escrever em primeira pessoa. Se a Maria pudesse... Todos os contos são escritos em primeira pessoa. Então, o briefing que eu dava para as meninas era: você vai escrever como se a Maria tivesse contado a história dela. Tem que ser como? Tem que ser um conto? Tem que ser um poema? O que você quiser. Então, o meu briefing era: sua personagem é tal, que às vezes elas mesmas conseguiam escolher, né? Sim. Não tem tamanho, não tem estilo literário... Tem que ser poético, tem que ser da imaginação. E eu não queria, assim... como é que eu falo? Eu não queria o estereótipo que a gente tem. Porque, às vezes, a gente está tão acostumado a ver a Eva é a que pecou, é a que comeu a maçã. A Eva a rebelde. Mas, cara, antes de tudo, a Eva era uma mulher. Será que a gente consegue imaginar a Eva como uma mulher? E como uma pessoa, um ser humano que tinha sentido... Que tinha... E a Maria, como uma jovem... A gente ficou tão acostumado com a narrativa da Bíblia que passa desapercebido algumas coisas, né? Tem uma A gente já tem uma leitura viciada, né? Não só da narrativa da Bíblia, mas eu a acho gente que já foi condicionado. Exatamente isso. A gente já foi condicionado a receber a narrativa de um certo ângulo, né? E como eu falei lá no painel, eu não quis escrever esse livro para, tipo assim... ser um combate, uma briga, né? Eu quis mostrar. E eu quis falar assim, desse Deus aqui que eu tô falando, esse Deus da humanidade. Esse Deus que aceitou os seres humanos, criou e aceitou. A gente não precisa ser outra coisa senão humanas. E tá aqui, são seres totalmente humanos, né? Pessoas reais. Pessoas que podem ter feito grandes coisas ou grandes cagadas, como algumas fizeram, mas são pessoas e foram criadas por Deus e amadas por Deus. E a gente precisa começar a enxergar isso, entendeu? Ontem eu vi a entrevista do pessoal do Unici, que está com o teatro do Luther King lá em São Paulo, que é muito incrível.
E eles falaram isso, que eles trouxeram isso pro teatro, né? A parte humana do Martin Luther King. O Martin Luther King chegava em casa, estava cansado, ele tinha uma esposa, e a gente só enxerga às vezes... Ele errava também. Errava. A Acho que parte... tem um endeusamento, né? A gente, por serem tipo, personagens bíblicos. A Maria que teve que... poxa, ela era uma jovem, ela era uma menina, ela teve dúvidas. Então, assim, é uma coisa que a gente quis muito trazer para perto, né? E essa coisa da narrativa já pré-estabelecida é muito interessante, porque a gente lançou o Eva em 2020, na pandemia. Era tipo setembro, outubro, né? Então, a gente não fez evento, a gente só fez lives mesmo, né? Muita live e tudo. E eu fiz uma live com um pastor, velho de guerra, e ele falou assim, Débora, ele me conhece desde criança e tal, ele com muito carinho falou assim, eu escrevi a história de Diná, para mim foi uma história muito difícil de escrever, porque tem a coisa do abuso, e foi uma experiência que eu nunca vivi, graças a Deus, mas a gente tenta passar, né, por dentro da história sentir, e eu falo assim, meu Deus, me dá graça, porque eu não quero falar de um lugar que, né, e eu escrevi a história da Diná, e esse pastor virou para mim assim, eu nunca tinha reparado a Diná na história. Porque a história que contam pra gente é dos irmãos da Diná que foram lá e mataram os caras que fizeram. Mas, enfim, a história fica aí. E ele falou... E a forma como a gente tá acostumado a ler. Exatamente. E fica só como uma vingança, né? Ninguém vê o sofrimento dela. E aí ele falou, eu nunca tinha reparado a Diná, minha filha. Eu sou pastor há mais de 50 anos, nunca tinha reparado a Diná. Nunca olhei pra Diná. E isso, olha só, então, parece uma bobeira, mas para mim foi muito importante, porque primeiro um homem que leu o livro, então já é muito importante pra gente, porque a gente fala assim, é um livro, claro, pensado nas mulheres, né? E, enfim, mas quando você vê um homem lendo também, é muito legal. E dá uma surpresa, né? A gente tem recebido muito depoimento de homens lendo. E essa surpresa é que esse pastor, um cara conhecido, enfim, que passou muitos anos, falou, eu nunca tinha reparado a Diná. Então, eu acho que esse livro é isso. São histórias para chegar nas nossas histórias, né? Como que esse movimento de contar histórias, a gente está vendo isso aqui, né? É importante, faz parte. A ficção é isso, é a gente contar histórias. E aguçar a imaginação. A minha psicóloga sempre fala da importância da imaginação, né? Que a imaginação é mãe da criatividade. E se você tolir a imaginação... você vai tolir da pessoa a capacidade de resolver problemas, de resolver conflitos, de se adaptar a um mundo novo. E eu acho que quando a gente tolhe a imaginação do cristão, a gente vê atrocidades. Quando a gente deixa a pessoa só no racional, ou só vamos esquecer da mística, vamos esquecer da imaginação, a gente está privando a pessoa de ter criatividade para resolver os problemas, os conflitos, até para saber viver num mundo novo. E até mais grave, né? Acho que a gente está indo contra o próprio Criador. Isso aí. Contra o próprio Criador. Porque ele nos criou seres com imaginação. Então, para que as coisas aconteçam no mundo real, a gente primeiro passa pela imaginação. Não existe nada que aconteça que não passe primeiro pelo pensamento. E tudo que a gente pensa e imagina vai ser invariavelmente diferente do mundo real. Então, nós somos seres ficcionais. Ponto. E Deus nos criou assim. E tanto somos que tudo que acontece na Bíblia é a partir de histórias. Todos os relatos que nós temos é a partir de histórias. Jesus foi o maior contador de histórias, e inclusive de histórias de ficção. Então, muitos cristãos não sabem disso, que muitas histórias que o nosso Senhor contou, elas não foram histórias reais. Elas foram histórias inventadas para ensinar alguma coisa, para mostrar os valores, para mostrar o reino para nós, mas elas não eram histórias reais. Ele não estava simplesmente repetindo o que aconteceu ao redor dele, não. Ele estava inventando uma história, e o porquê de inventar? Justamente porque nós somos seres ficcionais, nós somos imaginativos. Então, ele foi, na verdade, na nossa essência, para que nós possamos entender, de fato, o que é o plano da salvação. Né? E quando a gente fala dessas mulheres, como Débora falou, a gente é preciso, talvez, dizer o óbvio, que elas também estão incluídas no plano da salvação. Né? Então, quando a gente vê a história de Eva, que ela citou, que muitas vezes é demonizada, ela só é vista pelo ato, o erro que ela teve, que custou a todos nós, né? Mas... E como que a Eva se sentiu quando isso aconteceu? Quer dizer, passa pela cabeça de alguém
o que ela sofreu a partir dali, o quanto que ela pode ter sido humilhada, o quanto que ela foi culpada por ter, né, tipo, estragou todo o plano e agora vai ter que vir o filho do Criador para morrer. Enfim, ainda que não tinha essa compreensão, mas, no mínimo, eles foram expulsos do lugar que Deus criou. E essa carga cair toda sobre ela, o que ela passou, o que ela sentiu, que tipo de acolhimento ela teve. Então, esse olhar que a gente traz, né, como a Débora disse, não é no sentido de confrontar, é no sentido de mostrar o olhar através daquela personagem. Então, e tem coisas que às vezes a gente recebe a narrativa do ponto de vista de um homem e que ele nunca vai saber. Então, por exemplo, como que um homem vai saber o que Maria passou na noite que o Senhor Jesus nasceu? Nunca vai saber, porque ele nunca vai ficar grávido, porque ele nunca vai ter um parto. Então, são situações que precisam do olhar feminino. Né? Precisa do olhar feminino no sentido de nós temos filhos, então nós sabemos o que Maria passou. E até para ressignificar, né, as histórias. Exatamente. A gente estava contando de como esse livro chegou. Eu participei de muitos grupos de livro na pandemia, né, todo mundo online, assim. E eu participei de um grupo que era bem senhorinhas, muitas senhorinhas, assim, mas bem senhorinhas mesmo, e elas choravam, elas agradeciam o livro. E eu tinha muito medo que essa idade não fosse compreender o livro, né? Porque, como é uma coisa muito de imaginação, eu falei assim, acho que elas vão ficar meio... Ou vão achar alguma coisa errada com essas meninas, ou... Aí, só que elas choravam e elas agradeciam, porque elas falaram assim... que elas finalmente tinham se enxergado, né? se identificado no texto bíblico. Muitas agradeciam porque tinham aceitado a própria história a partir do que estava ali. Exato. Porque às vezes a pessoa fica com... Né, a gente cria essa ilusão de que tem uma vida grande que a pessoa não está vivendo, entendeu? Uma vida incrível, que ela não viveu, entendeu? E quando ela vê uma história de uma mulher normal, é uma mulher normal. Uma mulher que pariu, uma mulher que cuidou do filho, ou, enfim, que tinha uma costureira, uma pessoa que tinha dilemas como ela tinha, dúvidas como ela tinha, ela começa a aceitar a própria história e perdoar a própria história. Então a gente ouve muitos relatos assim, poxa, eu entendi a minha história, eu aceitei a minha história, eu perdoei a minha história a partir disso aqui. E é muito interessante a gente poder ver isso, que eu acho que a coisa da imaginação trouxe, né? Sim. E quando você falava de Deus, da coisa da imaginação que pôs na gente, eu gosto muito do Abraão, né? Vai fora da sua tenda e olha as estrelas. Então, é muito legal isso, porque é um exercício de imaginação. Vai olhar a estrela. Então, olha as estrelas, imagina como é que... Tá vendo? Imagina isso aqui, é Deus mandando o Abraão imaginar. Olha a areia, imagina. Então, eu acho que quando a gente conta a história, a gente precisa... trazer para mais perto, entendeu? Acho que quando a gente consegue, através de um sermão ou de um livro, enfim, de uma ficção, trazer as realidades da fé para mais perto da pessoa, faz mais sentido. É como... Eu tinha um professor no seminário que falava isso. Se você conseguir explicar isso aqui para uma criança, você entendeu também. Então, eu acho que é isso. A coisa da imaginação é muito você tentar chegar num nível que vai fazer sentido para a pessoa. Porque às vezes a pessoa está ali dentro, ouvindo há anos a mesma mensagem. Exatamente. E ouviu, entendeu, mas não virou pele nela. E quando a gente escreveu esse livro, virou pele na gente. Foi uma experiência muito doida que a gente teve de também se identificar com essas mulheres com que a gente escreveu. A própria Sara, que eu escrevi aqui, né? Eu sempre falo da Sara porque eu tinha um ranço de escrever. Eu não queria escrever nenhuma mulher muito famosa, marcada. E eu acabei que eu tive que escrever a Sara. E eu falava, não quero escrever uma coisa assim. Sara, o que o pessoal... Sara, mulher de Abraão, a mãe. Ela que riu, a que fez o Abraão, né? Deitar com H. Tem todos os erros, sempre muito erro, né? Eu assisti um podcast um dia desses que falava isso. A mulher sempre ganha o papel de vítima ou vilã. São os dois papéis que existem para a mulher.
ou se ela não tem culhão suficiente para ser vilã, ela é a vítima. Então é sempre isso. E a gente vê isso aqui. É sempre isso. Na Bíblia a gente sempre coloca as mulheres nessas duas colunas. Essa aqui são as mulheres vítimas da situação, e essa aqui são as vilãs. E aí a Sara fica nesse lugar de vilania quase, porque riu de Deus aqui. E aí quando eu escrevi a história da Sara e tudo mais, cara, eu me achei tanto na Sara. Porque primeiro que Sara é uma grande debochada e tipo, ri de qualquer coisa. Tava se divertindo ali, tipo, cara, eu sou velha. E eu fiquei imaginando que aquele riso não era rindo de Deus, mas talvez rindo com Deus. E rindo da situação, que eu falei, cara, que é o escape que eu tenho. E aí eu falei, cara, a Sara tá fazendo igual eu faço. Porque quando eu tô diante de uma situação difícil, impossível para mim, eu começo o meu escape é cômico, eu procuro o alívio cômico e começo a rir, começo a querer divertir o momento para sair daquela situação chata, e me encontrei muito na Sara e pude desenvolver isso com o texto da Sara, né? E de falar, cara, a Sara sou eu às vezes. Então é muito da gente se encontrar com as personagens também, a gente que está escrevendo, né? Passar por dentro das histórias. Eu lembro que teve uma situação da minha irmã que passou por uma perda muito forte, e daí ela teve que escrever sobre as mães que pranteavam os filhos que foram mortos por Herodes, e aquilo mexeu muito com ela. É o que aconteceu comigo também, né? E então, assim, a gente passou, as meninas relatavam, a gente tem um grupo de WhatsApp, um grupão com todas nós, né? E elas relatavam, elas falaram assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E assim, a gente escolhia, às vezes até revelia os personagens, entendeu? Assim, essa aqui sobrou. Cada autora teve a liberdade de escolher qual personagem ela queria falar? Teve. Legal. Assim, e teve no final, a gente foi delegando umas. Acabou que sobrou algumas, assim. E, por exemplo, eu recebi a última que eu recebi. A gente vê que agora, né, depois que a situação passou, a gente vê que é algo realmente direcionado por Deus, assim. As coisas não são de graça. Por mais, mesmo a gente escolhendo, e as que não foram escolhidas, mas que nos escolheram, que chegou até nós. As personagens que nos escolheram. Muito bom. A gente vê que tem o direcionamento de Deus. Então, no meu caso, por exemplo, uma das personagens que eu escrevi, que foi a mãe de Rufo, que é quem o apóstolo Paulo considerava como mãe. Então, eu nem tenho o nome dela. Ela citada tão rapidamente. Rapidamente. E tipo assim, o apóstolo Paulo só diz, né? Dê também os meus cumprimentos à mãe de Rufo, que também é minha. Então ele não citou o nome, mas fala, poxa, mas nem citou o nome. Tá, mas quem citaria o nome da própria mãe? Mãe a gente chama de mãe. Mãe a gente chama de mãe. Então, imagina se ele falasse, fala com a fulana, que eu também considero como mãe. Muita intimidade. Não considera. Se considera como mãe, você chama de mãe. Então, o fato de não ter o nome dela, para mim, representou a grandiosidade do sentimento que ele nutria por aquela mulher, que ele a chamava de mãe, apesar de não ser. E assim, eu tive uma experiência dessa também de perda. Eu perdi um filho recentemente, em 2017, e quando eu fui escrever, a gente estava ainda no meio lá da pandemia e tal, então assim, ainda estava bastante recente, e eu tive que escrever sobre um filho que escolheu uma mãe, e no momento que eu tinha perdido o meu filho. Então, assim, isso também, eu acho que o que a Débora está falando, que o próprio fato da gente ter que criar sobre o olhar dessas pessoas, né, dessas mulheres, fez com que também a cura chegasse em nós. E isso a gente vê que assim, é plano de Deus nas coisas. Não foi em vão. Que quando a gente foi, mesmo escolhendo assim, quando eu escolhi, eu falei sobre as duas mulheres de Filipenses também, que Paulo chama a atenção, Evódia e Sintique, e você pensar sobre o olhar daquela mulher naquela situação, né, no caso das duas que foram chamadas a atenção na frente da igreja de Filipos, pensa naquela época. Ninguém entregava a carta para você ler, não. A carta era lida em público, para todo mundo. E a carta ainda rodou para outras igrejas. Exatamente. As cópias rolaram, né? Chegou a carta do apóstolo Paulo. Que maravilha, vamos ver o capaz. Será que ele está sofrendo muito lá na prisão? Aí, de repente, depois de falar tanta coisa no fim da carta, ele fala qual é a voz de paciente. Vai parar de brigar? Que não é possível dar um jeito nisso aí. Então, assim,
quando a gente vê lendo Filipenses 4, que isso está em Filipenses 4, todo mundo pula essa parte e vai direto para a parte que é para vocês terem alegria, para vocês não serem ansiosos, não sejam ansiosos por coisa alguma. E ninguém se atenta de que o capítulo, o versículo que fala para você não ser ansioso, para você viver em alegria, em comunhão, ele culmina com a chamada de atenção de duas mulheres. E a carta inteira, Paulo vem falando sobre sobre a dissensão, para vocês não criarem confusão, vocês precisam ser unidos, né, que é conhecida como a Carta da Alegria. Por que é a Carta da Alegria? Porque ele exalta isso na vida de Filipos, né, da igreja de Filipos. Vocês são uma igreja alegre, como assim vocês estão em confusão? Como assim vocês estão discutindo? Fala com essas duas para parar. Agora imagina, se você é uma mulher que igual, por exemplo, num dos casos, né, o texto que eu fiz da Cintia, que eu fiz o diário dela. Ela ficou indignada. No meu ponto de vista, se fosse eu ficaria indignada. Tipo, eu ajudo na igreja, eu recebo o apóstolo quando ele está aqui, né? Tipo, eu que varro a igreja para a cerimônia. Eu que faço o café, eu que arrumo aqui o jantar da reunião de oração. Como assim o Paulo ainda faz isso? O que é isso? Assim, jogou na internet. Ainda jogou na internet para, né, a turma toda tá sabendo. Então, assim, se você for olhar com um olhar humano mesmo, às vezes a gente endeusa, né, os personagens. Não, ela recebeu com muita, né, consternação, mas enfim, ela estava compreensiva com a chamada de atenção do apóstolo Paulo. Será que estava mesmo compreensiva? Eu tenho minhas dúvidas. Então, porque assim, a gente só tem a fala de Paulo, a gente não tem a fala dela. Exatamente, não tem a fala de nenhuma das duas. Então eu mostrei os dois lados de uma briga e ela não tinha com quem dizer. Assim, ela vai dizer para quem? Para o pastor da igreja? Para o presbítero lá? Olha, isso é um absurdo isso aí. Então, na verdade, ela, na minha imaginação, ela falou com ela mesma através do diário, né? Claro que eu não vou dar spoiler do que aconteceu no final. O texto é até bem engraçado, mas assim, ela teve que tratar consigo mesmo de toda essa confusão. E como que você vai para o outro dia na igreja? Pensa isso, você passar uma vergonha dessa e no dia seguinte aí você vai fugir da cidade. Que acontece é cotidiano, hoje, né? Isso acontece. Pode acontecer, você pode ter feito alguma coisa e na sua comunidade o seu nome é que apareceu. Aí você vai fazer o que com isso? Então, às vezes, assim, muitos nomes e até algumas anônimas, né, Débora? A gente lê as coisas na Bíblia e passa por cima, mas esquece que são pessoas, como a gente, que sofrem. Eu queria pegar até esse gancho da Karine falando das personagens dela, porque, assim, muitas personagens são essas mulheres das entrelinhas. Então, assim, aqui mesmo eu vou pegar aqui, porque eu não lembro de tudo de qual, tá, gente? Vou pegar aqui no... calma. Aqui no sumário, tem muita personagem. Cadê aqui? Calma, que eu queria achar uma que tipo assim, é uma citação a uma mulher, que é as que repartem os despojos, que está lá nos Salmos, e as mulheres que repartiam os despojos cantavam salmos. Vamos escrever sobre essas mulheres também. As que tinham, né? As que disputaram o filho, que são as que disputaram. As que disputaram o filho na frente do rei Salomão, a mulher virtuosa. Então a gente trouxe essas menções também, né? Que tinham ali, as que choram, que é lá em Jeremias, que é uma das últimas que a gente escreveu. Do Novo Testamento tem muita coisa disso, né? A gente trouxe até a última noiva, né? A gente trouxe as senhoras. O Paulo escreve para o Tito, né? Mandando as senhoras mais velhas ajudarem as mais novas. E daí a gente veio com essa ideia de escrever esse texto para as senhoras. As mães lá da época de Herodes, isso, né, que a gente escreveu os filhos. Que é só então a gente só cita isso, todo mundo só fala que Jesus se livrou dessa situação de assassinato, mas as mães que ficaram chorando a perda dos filhos. Então a gente trouxe bebês, né? Muitas entrelinhas assim, e é uma coisa que a gente quis nesse livro, que foi respeitar o texto bíblico, honrar o texto bíblico, com muito temor, mas entender que tinha umas linhas que a gente podia alargar. Sim. Da imaginação, da atenção, sabe? De chegar e falar assim, caraca, eu nunca tinha olhado essas mulheres. Eu nunca tinha lido esse texto assim. Eu nunca tinha enxergado que tinha uma mulher aqui também. Eu por exemplo, na carta de Filemon, cita a mulher de Filemon. Gente, eu leio a Bíblia desde criança. Eu nunca tinha reparado a tal da mulher do Filemon lá.
E aí a gente faz a lista. Como é que funciona? Eu faço a primeira lista, eu viro página por página da Bíblia, tá, gente? É manual, é um serviço manual, sem chat GPT. A gente eu viro página por página. Uma por uma. Olha, pega a referência. Aí eu mando pra minha irmã, que a minha irmã é mais estudiosa e um pouco mais atenta que eu. Eu desconfio que eu tenho um pouco de TDAH, assim. Desconfio não, com certeza, mas... Eu desconfio, eu assumo mesmo. Então, assim, olhei aquilo tudo, fiz a lista, mandei pra minha irmã. E mando para um pastor, que é um teólogo muito querido, conhecido nosso, e ele lê e vê, faltou, não faltou, a ordem tá errada. Então a gente já manda meio que numa ordem cronológica também, enfim. E aí quando a gente entrega para as meninas, né, a gente fala assim, cada uma pode escolher 5 personagens, 4. Aí tem umas mais fominhas que escolhe 6. E aí a gente vai. E chega uma hora também que fala, não vou dar conta de escrever as 6. A gente redistribui. E eu sempre fico com o final. Eu falo assim, eu quero ficar com o que sobra. Porque o que sobrar é o que me escolheu mesmo, entendeu? E aí, nessa, eu danço algumas vezes. Muitas vezes, Vai escrever sobre isso. Teve até... eu chamei minha cunhada para escrever no Maria. Enfim, por uma série de coisas da vida, ela não conseguiu escrever. E ela tinha até escolhido. Ela falou assim, não, eu quero escrever sobre a viúva importuna. E eu falei, tudo bem. Aí quando ela falou, Dé, não vou conseguir escrever. Eu falei, ai, meu Deus, tá bom. Aí eu falei, tudo bem, vou escrever. Mas na hora de escrever, você fala, vou escrever, mas na hora que você senta, você fala, o que eu vou escrever? Começa por onde? Por onde começa? E aí eu fui escrever essa viúva importuna, que foi outro texto também que me marcou muito. Eu falei, eu sou essa viúva insistente, eu sou essa pessoa insistente demais. Com Deus e com todo mundo, enfim. E aí foi muito legal, assim, ter escrito. Então, até as coisas que deram errado, né? No Eva, inicialmente também a gente tinha mais autoras. Muitas meninas, assim, não conseguiram. Tinha muita coisa acontecendo no momento. A gente começou a escrever em 2018 ou 2019. Que eu entreguei. E ele só foi lançado em 20. Então, e tinha meninas que tinham aceitado, mas elas não tinham entendido. E como é que foi esse processo assim, de escolha também, né? Das autoras? Né? No primeiro livro, eu escolhi meninas que eram da minha relação, que eu já conhecia. Então, assim, chamei minha irmã, eu sempre chamo minha irmã para as coisas, porque a gente não pensa igual, mas a gente pensa junto. A gente, isso aqui, então tá, beleza. E daí, logo depois chamei a Aninha, porque era uma menina que a gente viu crescer e que a gente já sabia que tinha... já navegava nessa onda da imaginação, porque tinha muita coisa do Labrie, do Lewis, do Tolkien, enfim. Ela já bebia muito dessa água. Tá falando a Aninha, Anne Stout? A Anne Stout. Tá. E aí, eu conheço a Aninha desde 12 anos. Então, assim, a gente já sabia. E fui chamando as outras meninas, mais assim, muito que eram do meu universo. Nesse processo, eu fiz uma viagem que eu conheci a Fabi, que é pastora luterana. E eu falei, cara, você tem que escrever um negócio comigo. E aí eu chamei a Fabi. Aí fui para Fortaleza, conheci a Yuli. E a Yuli estava me contando a história dela, que é uma história que teve muitos percalços. Enfim, eu falei, eu tô escrevendo um negócio. Eu acho que você devia escrever que a sua... E ela escolheu personagens densas, ela escolheu Tamar, escolheu Raab, eu acho. Então foi uma coisa assim, que identificavam com a história dela mesmo. E depois, o que aconteceu? É um testemunho que eu dou também, tá, gente? Que a gente tem que, às vezes, se colocar... a imaginação ajuda a gente a viver em novos tempos, né? Também a criatividade, enfim. Mas que a gente tem que se colocar sempre sobre a luz de Deus, assim, né? Quando eu mostrei pro Marcos as meninas, ele falou assim... Você só tem uma autora negra nesse livro. Isso foi 2018, hein? Só tem uma autora negra. Está errado. Aí eu falei assim, cara, isso é verdade. Aí primeiro eu fui pro meu cantinho, pedi perdão e liguei para um amigo. Eu falei assim, Eric, eu tô com uma questão. Eu preciso estar mais presente. Porque eu não sei o que está acontecendo, eu não sei. Eu tô aqui isolada no meu universo, no meu mundo, né? Bolha. Na minha bolha, eu preciso furar minha bolha. Me ajuda? Eric é um querido amigo reverendo anglicano. E aí ele me trouxe essas meninas e a gente se conectou. Então eu me reconectei com a Leane, que era uma amiga minha de missão, enfim,
da cidade, com a Andréia, conheci a Andréia nesse processo, a Isa Vicente, lá de Macaé. A Leandra, eu já conhecia a Leane e a Leandra, que elas moram na mesma cidade que eu, só que eu não... Tinha muitos anos que a gente não se via. E eu estava morando em São Paulo, na época do livro. Enfim, eu sei que eu puxei essas meninas. E eram pessoas que a gente começou a conviver muito, principalmente virtualmente, por causa da pandemia que logo veio. Mas a nossa convivência era muita virtualmente. A gente começou a trocar muita experiência de vida e não só do livro. E isso repercutiu muito na literatura. Porque eu acredito que tudo que é feito em relação, ela tem uma intenção. E ela tem um poder. Eu não sei explicar assim muito, mas até onde a metodologia vai, minha explicação teológica vai, é que tudo que é feito, sabe, a dois, de braço dado, com um amigo, que é feito na sinceridade da comunhão, entendeu? Ela alcança a intencionalidade. E é um livro que, quando a gente lançou, eu estava até falando com a Karine ali fora, né? Foi uma aposta. O pessoal da editora fez uma aposta numa menina maluca, que tinha uma ideia maluca, com 11 companheiras, ninguém sabia quem que era. Ninguém sabia quem que eram as meninas, entendeu? Não, e é uma proposta inédita, assim. Era uma proposta inédita. Pelo menos no Brasil, né? Então, tipo assim, o que eu acho que chamou a atenção, provavelmente era coisa proposta, que os nomes da gente... ninguém pesquisou o Serasa, ninguém... tudo... sei lá. E era assim, Instagram, todo mundo com número super baixo, não tinha nada, assim... e até hoje a gente não tem milhões assim no Instagram, mas eles falam assim, a gente não sabe explicar, a não ser primeiro, essa coisa que vocês têm, dessa força que vocês vêm juntas, porque parece que vem em bolo assim, tsunami, né? Um tsunami de mulher. E a diversidade, porque na mesma época do Eva, principalmente, saíram vários livros, assim, de muitas mulheres fazendo devocional, mulheres, não sei o que lá. Só que era o quê? Uns eu sei como é que é o processo, que mesmo, tipo assim, não é um monte de mulher igualzinha, assim, nada contra, mas todo mundo igual, tal. E assim, me manda um texto, a gente junta, faz um livro. E aqui não foi assim. A gente caminharam juntos no processo. Além de caminhar junto, teve uma liberdade, né? Que é importante dizer isso. Não foi exigido nem o gênero literário, nem a quantidade de caracteres, nem quantidade de palavra, nem se você quer fazer um poema, se você quer fazer um conto, se você quer não interessa. Então a gente tem desde de contos, poemas, sonetos, cordel, diário, até notícia de jornal, né, da época. Então, assim, tem uma diversidade muito grande, que não é só a diversidade do gênero literário, mas por que isso aconteceu principalmente? Por causa da diversidade das escritoras. Então, existe uma diversidade de pensamento. Certamente o livro seria muito diferente se só uma de nós escrevesse. Isso. Não é? Não, e é muito engraçado, que assim, até o grupo de WhatsApp existe até hoje, a gente super se comunica, a gente pede, olha, estou precisando de ajuda. A gente pede ajuda, oramos, temos a coisa da oração muito forte. Projetos, umas ajudam outras nos projetos individuais, que a maioria tem seus projetos, não só literários, mas, enfim, de carreira, de vida, né? E também foi muito forte isso da gente mostrar que, tipo assim, é possível um grupo viver. Cara, a gente tem de ativista climática no grupo, né? Até, sei lá, gente que é só mãe, gente que é... A Fabi, que é pastora luterana, a outra que trabalha mídia social do governador do estado. Então, assim, uma pluralidade, né? muito grande. Pluralidade. Que se resume também na forma como a gente vê o evangelho. Porque, assim, eu tenho meninas ali que elas são de uma ponta, e às vezes eu estou no meio, e às vezes eu tenho outras que são de outra ponta. Tenho a ponta de idade também, muito incrível agora, né? Maior. Porque no Eva eu chamei essas de perto. Aí no Maria, o que eu fiz? Agora vocês chamam. Sim. E aí...
A minha irmã falava assim, você é louca. Você não conhece essas meninas. Eu falei, eu não conheço ninguém, tô deixando todo mundo entrar. Aí... E foi isso, não foi? Então, quem chamou a Karine foi a Natália, que era minha amiga, e escreveu no primeiro. A Natália falou assim, eu tenho 2 anos pra te indicar. Eu falei, manda pra dentro. Aí a Aninha falou, a Aninha me indicou a Sara. E teve um dia que eu tava assim, quem me indicou a Mari? Eu não lembrava quem... A Mari Ailmer, de Niterói, eu não lembrava quem tinha me indicado o Mari. Então foi assim, eu pedi as meninas indicações. Um movimento, né? E essas meninas vieram. Então, aqui somos 19. Aqui somos 12, aqui somos 19. Mas assim, algumas que estão só aqui, enfim. E quando essas meninas vieram, eu não tive critério também. Eu tenho hora que eu esqueço da parte assim, vamos ter critério, vamos ter... Eu apago essa linha da minha cabeça. E eu não tive, literalmente, depois que eu falava assim, meu Deus, o que foi que eu fui fazer? Porque fui com um grupo tão grande, tão diverso, que eu falei, agora eu vou ter que sambar nisso aqui. E a gente viu, tinha coisas assim que levantavam no grupo, né, que às vezes apareciam, até com relação aos desenhos, as propagandas... Enfim, e a gente foi contornando e conversando. E como que foi possível a gente, assim, conviver e conversar e trabalhar juntas. E tá todo mundo... a gente não e não criar inimizade. Rusga, né? Não, e não um negócio impressionante. Não tivemos nenhum problema. Ninguém brigou com ninguém, ninguém discutiu com ninguém, nada. E sendo, assim, super diferentes... Em lugares da vida diferentes. Então, tipo, você tem lugares do mundo diferentes. Tem uma menina que tá lá mora fora do país. Na Austrália, tem a outra que tá lá na Alemanha, tem a que tá no Nordeste, tem que tá no Sul, tem que tá em Goiânia. Então, assim, é muito diverso. Fases de vida diversa. E aí você fica assim... É graça de Deus. Primeiro é graça de Deus. E é esse propósito de conduzir e mostrar, gente, num tempo como esse que a gente vive, né, principalmente... Tempos como vivemos, Deus quiser, tá acabando, vai passar, tá passando, de tanta inimizade, de tanta, sabe? A gente fala assim, cara, a gente construiu uma mesa. A gente construiu uma mesa cheia de gente diferente, cheia de gente, assim, com seus problemas pessoais. Eu falei, gente, se juntar esse grupo aqui nosso e contar, né, das perdas pessoais, como que é forte isso. A Karine tem uma história muito forte de perda pessoal, a minha irmã... Quantas meninas ele tem? Meninas que passam... É curioso que essas histórias, a gente às vezes não tem noção, e no grupo a gente pode ver isso. Como que as nossas histórias de perda, de cada uma, né, de nós, fortalece a outra. Vocês já pensaram, tipo... Uma terceira continuação, só com as... Meninos, já pensamos tanto. Com as histórias de não vocês. Não vamos contar tudo que a gente vai pensando. Então, seria muito legal o dia, sei lá... Um dia contar a história aqui, nossa, Então, a gente... Eu tava até conversando com a Karine. Porque o que aconteceu? Quando a gente lançou esse aqui, e depois a gente foi conferir, a gente achou mais 30 personagens do Velho Testamento que não estão aqui. Então, tem uma coisa aí no ar, pairando, que já tá pronto. Então, só que a gente não sabe como é que vai sair. A gente está esperando a editora falar. Então, ou vai sair uma nova versão com essas 30 histórias, ou vai sair um trem separado e tal. Tem a coisa infantil que a gente quer fazer. Que legal. Vinhas, isso aqui. Tem o audiobook que a gente... então, a gente está esperando. A gente fica esperando o processo também da editora. E tem essa ideia das autoras, mas que também se desdobram nos próprios projetos pessoais. A Karine tem os projetos dela de escrita, a Sarinha, a Ana, a Raquel. Então, tem muitas meninas que estão aqui que elas também têm esses projetos individuais, ou só Instagram, ou, enfim, escrita e tudo mais. E também a gente começou a pincelar, né, dentro do grupo, algumas coisas que são muito... características, às vezes, e que dentro do nosso grupo formavam-se subgrupos. Então, a gente tem essa coisa de pessoas que viveram grandes perdas, como a Ju, como a Raquel, como a Karine, assim, né? Grandes lutos, assim, reais. A gente tem a questão do divórcio, que a gente estava conversando muito. A gente tem conversado muito sobre isso, das meninas que são divorciadas ou que são solteiras e têm mais de 35 anos. E como a gente precisa falar sobre isso no meio cristão e tirar esse estigma da mulher divorciada, da mulher que é solteira e tá solteirona, sozinha, isso aqui. Então a gente tem essa conversa. E do próprio luto, né? Que é uma coisa que a gente não pode falar.
E, por exemplo, eu tenho um livro que está pronto e que está sob análise agora, que é justamente sobre a perda do meu filho. Então, tem alguns textos no Instagram, então para quem tiver interesse pode ler, tem vários textos lá. carineoliveira.eu. Então tem alguns textos lá, falando sobre a perda do meu filho, do Gabriel, e muitas vezes a gente não tem, digamos assim, o direito de sofrer enquanto cristão uma perda. Então, assim, sempre as palavras que a gente recebe durante um luto, por mais que seja de boa intenção, por mais que as pessoas queiram ajudar, a maioria delas são totalmente equivocadas e totalmente fora do contexto da dor da perda. Então, assim, as pessoas, foi melhor para ele, foi melhor para quem? Quem é você para dizer que foi melhor para ele ir, para eu ficar, né? Então, por exemplo, esse meu livro tem um título muito forte, que é Se Eu Tivesse Ido Com Você. E assim, eu recebo muitos relatos das pessoas que leem, que falam, nossa, como eu queria ter a coragem de dizer o que você diz, como eu queria ter a coragem de perceber a minha perda com a fé que você percebe. Porque uma coisa é a gente ter a fé em Deus, mas isso não tira o sofrimento. Então, isso é uma coisa muito séria e que as pessoas... existe um tabu muito grande quando a gente fala sobre a perda de um filho. Inclusive, tem um texto que eu escrevi no Dia das Mães, se não me engano foi no Dia das Mães do ano passado, que se chama Não Existe Ex-Mãe, e que eu faço um paralelo da minha dor com a dor de Maria. Então, mesmo Maria sabendo que Jesus precisava morrer, ele ia morrer e ele iria ressuscitar, isso não tirou a dor dela da perda. E ainda assim, depois que ele ressuscitou e com o corpo transformado, ele foi assunto ao céu, ela ficou com luto. Ele era o Cristo ressurreto, ele foi para o céu, mas ela ficou sem o filho. E ninguém fala disso, sabe? Ninguém fala disso. Foi ela que... E, de certa forma, ela foi um pouco abandonada pelos filhos no momento de maior dor, né? Jesus precisa falar para João... Cuidar da mãe dele. Cadê os irmãos? Presta atenção aí, né? Assim, isso é uma coisa que ninguém fala... E eu tenho digamos assim, uma graça de Deus para falar sobre isso, para escrever principalmente sobre isso. Porque você viveu isso, né? Uma coisa muito interessante que a gente estava percebendo, né? Igual a Sarinha falou com a Ana ali. Nossa, você é uma das únicas pessoas falando sobre saúde mental, né? Mas ela passa a luta dela de saúde mental. Então, às vezes, a gente acha muito, nossa, que bonita, a Karine tá falando sobre isso. Mas, poxa, ela passou no meio disso. Não passou, a gente passa, né? Porque o luto não termina. As pessoas ficam nessa ideia, e quando a pessoa vai passar o luto? Meu filho, não passa. O que muda, o que eu gosto de dizer, é que mudam as cores da dor. A dor, ela muda de estado, ela muda de cor, mas eu nunca vou deixar de ser mãe do Gabriel. De ser mãe do Gabriel e nunca vou deixar de sofrer a perda dele, que foi. Tipo, ele tinha 12 anos. É a coisa mais incomum do planeta. Uma criança morrer antes dos pais, né? Morrer criança e morrer antes dos pais. Né? Então, assim, o falar sobre isso, às vezes as pessoas espantam um pouco de ter a coragem, mas, assim, todas essas falas que Débora falou são assuntos que precisam ser ditos. E que isso estão no nosso meio, né? E na igreja isso é calado. Então, assim, o que a gente ouve numa situação de perda de um ente querido, você só ouve o que as pessoas falam para você. Ele está com Deus agora e não sei o quê. Tá, ele está com Deus, eu tenho certeza. Inclusive a passagem dele, né? Tipo, a morte dele foi um momento sobrenatural, assim. Eu tenho certeza que o Senhor estava acolhendo ele no momento, mas ele foi e está bem com Cristo. E eu tô aqui. Eu e o pai dele ficamos. Enfim, os familiares. Mas falando especificamente da dor da perda da mãe, eu faço o que com isso agora? Né? Tipo assim, só dizer para mim, foi melhor assim. Isso não ajuda em nada. Isso não resolve. E essa coisa da gente também incentivar os meninos que estão escrevendo, né? Que se escrevam histórias viscerais, sabe? Histórias... a ficção, ela pode trazer um pouco da realidade nesse sentido de também mostrar assim que a vida tem essa parte. Tem, é claro, a gente tem a parte da imaginação, da esperança, de levantar o astral, a energia, o espírito da pessoa. Mas eu acho que a gente também pode começar a falar sobre histórias que não deram certo no final, né? E até achar na própria palavra histórias que não deram certo no final. Tipo, Moisés não deu certo no final, cara. E tantos outros personagens da Bíblia que, aspas, não deram certo, né, no final.
Mas que a gente é o que mais tem. Vai analisar, é o que mais mas é que a gente romantiza tanto essa questão. Coisas, né? Espiritualiza demais. Então, acho assim, da gente sabe? Falar, cara, vai ter dor, vai ter luto, vai ter separação, vai ter injustiça. E até instrumentalizar, porque, tipo, eu tenho 3 filhos. Meus filhos precisam aprender a lidar com a frustração, com a dor, com a negação, com serem colocados de lado, às vezes, por ter que esperar. A criança de hoje não sabe esperar. Né? Antigamente a gente esperava o desenho, o dia que eu ia passar lá, o Capitão Caverna, She-Ra, sei lá, enfim, Bárbaros, amava na Band. E tinha que esperar o dia do programa da Angélica, o dia do Família Dinossauro. Isso vai pro YouTube e dá o play, né? Hoje em dia, você não espera nada, você não tem nem comercial pra esperar. A gente tinha que assistir o comercial. Então, a gente está lidando com novas pessoas, novos tipos de humanos, né? E que não vão sentir sentimentos básicos que formam a gente, que é a coisa da espera, da frustração, de receber não, do embate, enfim. Então, assim, a gente que é contador de história, a gente entra aí também, né? Sem dúvida. A gente entra proporcionando essas realidades, apesar de ser ficção, às vezes, imaginação. Aí é que tá, mesmo sendo ficção, a gente vem não tem... embasado de realidade. Gente, a gente não tem como imaginar o que não é humano, porque é o que a gente é. Então, toda ficção, é uma fábula que são bichos falando, vai estar embasado em comportamento humano, em situações humanas. Né? Igual você vê uma série, né? Às vezes você fala assim, cara, a vida real tá mais bizarra do que essa série aqui. Né? Estamos ganhando, né? Estamos ganhando, o roteirista nosso tá mais maneiro que a roteirista dessa série. Black Mirror, mas aí tá pior, né? Assim do que o Black Mirror, né? Isso aí. Então, eu acho que a gente tem muito esse papel. E, voltando pro que a gente fez, pro nosso trabalho, eu acho que esse trabalho é isso, da gente escrever, da gente trazer histórias, da gente relembrar dessas mulheres, mas a gente também aproximar e falar, gente, a gente tá no mesmo... peraí, tem essas realidades acontecendo, né? E é tão incrível você rever essas histórias, né? E depois rever que até na genealogia de Cristo, as mulheres transgressoras, que foram as mulheres que entraram ali, né? E aí, que foram necessárias várias transgressões para que se tivesse o Filho de Deus no final. Que chegasse no José, foram transgressões atrás de transgressões. E você fala, cara, o próprio Deus permitiu essas transgressões porque tem alguma coisa ali pra gente aprender, né? Então, cara, você vai olhando as histórias, você vai se aproximando, você vai se acalmando, você fala, cara, Deus está no controle. Até quando parece que os trem estão fora do eixo, tá tudo errado, tá tudo... Tem alguma coisa que vem disso aí. Eu li um livro e o autor falava exatamente disso, de como a Ruth, né, que era uma moabita, era de fora, ela ter ficado com Boaz, fez todo o rolê de chegar até Davi, e daí, lá pra frente, já teve mais um rolê lá errado, enfim, várias coisas assim que pareciam, tem Raabe, tem a Tamar, e é tipo assim... Batseba. Tá tudo fora de ordem, tá... E o plano, Deus? Entendeu? Então, assim, a gente tem essa calma de que as histórias... Eu fico imaginando Deus, né? Não, tá tudo certo. Risada, entendeu? Tá Caraca, a Eva errou. E falou, não, mas já tava resolvido já. Já deu um jeito. Já deu um jeito desde antes desse negócio aqui, entendeu? Já deu um jeito. Então, assim, é entender também... tipo, pra que salvação também, se fosse tudo perfeito, né? E ter essa proximidade das histórias, eu acho que acalma muito o meu coração, sabe? E tem me ajudado, assim, a livrar a gente de algumas ansiedades, de que, tipo... Não são mulheres perfeitas. E Deus, mesmo as imperfeitas e as vilãs mesmo, tipo a Jezabel e outras. Tem Jezabel no livro? Tem, claro. A gente pôs claro que tem. É uma delícia. Tem a Agar, tem a Raabe, tem a Tamar, tem tanto. Que a gente até pôs. Até barraqueira. Tem que a gente colocou na tabela lá, né? Nas vilãs. E que a gente trouxe. Não falando assim, né? Transformando elas em mocinha, mas. Calma, tem a humana, tem a mulher de Jezabel. Enfim, e tem essa coisa de Deus contou até as vilãs.
Entendeu? Deus não falou assim, não, essa mulher fez mal, não vão falar né? dela, não. Tira aí, esconde a história. Esconde debaixo do tapete. Não teve muito isso. curioso, porque às vezes tem o nome dessas e não das tem outras de que fizeram outro. muito bem e, digamos assim, foram exemplares. Não tem o nome delas, Não tem o nome, né? Então, É isso engraçado foi em isso, vão? então, Claro que não. Então, assim, tem essa coisa de, tipo, cara, Deus está no controle da história, entendeu? Da nossa história pessoal, mas da história como um todo. E talvez algumas coisas a gente tem que parar e começar, né, a ouvir melhor, sabe? Ouvir melhor o tempo, ouvir melhor as pessoas, ouvir melhor o que está acontecendo, né, na realidade. Não ficar, assim, focado nos bois de piranha que estão tentando pôr na nossa frente, sabe? É muito estardalhaço com relação a uma coisa só, sendo que aqui tem outras coisas acontecendo que a gente precisa dar atenção, sabe? Essa questão do luto, essa questão da mulher divorciada, essa questão da mulher viúva, da mulher solteira, sabe? A gente tem uma no nosso grupo que, cara, eu não quero casar, eu tenho 40 anos, não quero casar e tô super bem com isso, né? Claro. E super divertido, super feliz. Das mães, né? Muita gente acha não que quer, é fácil ser mãe. Não. Então, assim, ela fala, você tá falando isso porque não tem. Não, porque eu conheço ela, cara. Então, assim, é a gente entender que nem tudo é um pacote, né? A gente quer que a pessoa virou cristã, toma aqui o seu pacotinho. Agora tem que dizer. Faz exatamente como é. E não cartilha, né? A cartilha, entendeu? Então, assim, a gente tem aprendido isso, né? A história tem mostrado pra gente o mal que tem empurrado garganta abaixo, principalmente das mulheres. Como isso fez mal para muitas mulheres, sabe? A gente tem visto em uma geração, estou falando 60 a mais, de mulheres que hoje têm problemas com depressão, têm muitos problemas descontrolados de ansiedade, sofreram traumas horrorosos dentro dos próprios casamentos. Para tratar disso, né? Para falar disso. Não podem falar são disso, ouvidas. entendeu? Porque aí você... Às vezes não tem a coragem de falar. Demonizadas, não podem falar que às vezes foram ofendidas no casamento, violentadas dentro do próprio casamento, ou às vezes fala que foram forçadas a casar, ou se casaram muito novas, ou que tiveram um filho atrás do outro e enfim, e tiveram várias depressões pós-parto. Então, essas coisas que parecem bobeiras, mas que hoje a gente está vendo chegar perto da gente a doença, chegar perto da gente as questões emocionais e que estão começando a afetar a fé. Porque hoje você tem uma geração nova que olha e fala, eu não quero uma fé que faz isso com a minha mãe, com a minha avó. Que tipo de Deus é esse que deixa a minha... Entendeu? Que deixa meu pai desse jeito. Que deixa acaba culpando a Deus pelas nossas próprias escolhas enquanto e aí a gente comunidade. pensar que a gente... Que Deus que nós estamos apresentando para esses meninos novos? É claro que tem coisa que vai dar errado, entendeu? E eu sempre brinco no meu Instagram, falo, a culpa não é da Globo, é nossa mesmo, entendeu? É nossa aqui, ó, nós dentro de casa, na mesa, sabe? E não é um problema nem com limite, é um problema com esperança, com a forma que a gente vive, com a falta de equilíbrio. E eu acho que quando a gente vem e para e ouve as histórias e vê esse movimento todo acontecendo, dá um alívio, tipo assim, cara, tem uma coisa boa acontecendo, tem esperança, tem apontamento, sabe? Eu fico tão impressionada quando eu pego as meninas e vejo que todas elas, cada uma nas suas áreas, sabe? Como é que elas têm a oportunidade, igual a Sarinha, eu fico, gente... Se na idade da Sarinha eu já soubesse que eu queria ser escritora e tivesse, tipo assim, batido o pé com meu pai e com a minha mãe, não, esse aqui que eu quero, e encarar, e ver o pai e a mãe dela comprando a briga, isso é tão legal, cara. Teve isso que tão... dar uma volta, né, na vida. uma volta na vida pra chegar aqui, entendeu? E ver que ela tão nova tá aqui, sabe? Promovendo um evento. Assim. Isso dá uma felicidade do caramba. A Aninha, sabe, com todas as lutas dela também aí, escrevendo e sendo relevante na área dela e enfim, isso é muito gratificante ver as meninas, a gente tem eu sempre falo as meninas que a Amanda e a Andréia que são Natália, que escreve ativistas climáticas e que escrevem para jornal. Então assim, essas meninas que hoje podem fazer o rolê delas diferente, entendeu? Não são obrigadas a cumprir uma tabela. E, poxa, isso é muito legal ver esse tanto de autora mulher aí fora e homens de idades diferentes e às vezes até com situações, né, condições especiais e tudo, mas que estão aí, estão sendo incentivados, estão sendo ouvidos, estão sendo lidos. Isso é muito legal, isso é muito gratificante e eu acho que dá força pra gente fazer mais,
escrever mais e criar mais. E é o que eu falo, eu gosto de falar que esse livro é uma porta que Deus abriu para mim. E eu ponho o pé na porta e enquanto puder passar gente, eu falo, vem gente, vambora, vamos passar todo mundo. E eu quero que elas façam isso também, sabe? E eu quero que meus filhos, minhas filhas aprendam isso também. Põe o pé na toda a porta que Deus abriu para você, põe o pé na porta. Traz o máximo de gente junto, né? Traz o máximo de gente junto, porque isso é legal, isso é relevante, sabe? Não adianta nada fazer esse livro só pra, entendeu? Pra fazer meu nome, pra... sabe, realizar um sonho. Eu quero trazer, sabe, conhecer gente nova, cara, é tão legal você conhecer, ver, sabe, eu me emocionei com a mãe do menino ali fora, isso é muito legal, eu acho que é isso, é a gente poder também entender o nosso ofício como uma oferta, sabe, uma oferta para o mundo, uma oferta para os nossos filhos, enfim. E por mais que a gente às vezes não tenha dimensão, a gente... Sem nenhum discurso teológico, nada disso, as pessoas estão vendo Deus em nós, estão vendo a fé em nós. Né? Então, assim, quando a gente escreve os textos, mesmo os textos sobre o luto que eu escrevo sobre Gabriel, não estou catequizando ninguém, mas as pessoas, eu não preciso nem citar nada da minha fé, as pessoas veem a fé no texto. Né? E muitas pessoas se aproximam de Deus, isso que eu acho maravilhoso. A gente estava conversando no painel e depois também que o fato de ter muitos homens lendo o livro, que a gente pensou que ia ser uma coisa mais nichada, a mulher que vai ler, não sei o quê, e não tem sido assim. E muitas pessoas que nunca tiveram contato com a palavra, nunca entraram numa igreja, nunca souberam nada de Cristo, estão tendo contato e estão indo em busca da palavra através do nosso livro. Então, isso, acho que assim, não tem preço. A gente atingiu o coração das pessoas com a fé e é isso que, assim, aquela coisa, a gente nem mirou e atingiu, sabe? Sim. E o Senhor fez o trabalho. Então, eu acho que assim, a gente se colocou em um lugar de estar disponível para... acabando. Graças. Participação especial, gente. Participação especial, tá mandando acabar, gente. Assim, a gente se colocou num lugar de disponibilidade para o Espírito Santo e deixou ele falar. Então, assim, tem alguns textos, a gente estava falando isso no painel, que a gente tinha um bloqueio de criação, assim, de não ter um ponto de partida, só tinha um nome. Você vai fazer o quê com isso? E assim, a gente tem que orar e falar, Senhor, eu começo por onde? Que foi o caso, por exemplo, do texto que eu fiz da mãe de Rufo. Só tem isso, só uma saudação, começo por onde? Né? E assim, lendo a Bíblia sobre o apedrejamento de Estevão, eu senti Deus falando comigo, ela estava lá. E assim, nesse momento eu comecei o texto e só parei, sei lá, horas depois de ter terminado. Então, assim, você vê, e aí às vezes a gente estava comentando, né, que às vezes a gente lê o texto depois e fala, gente, fui eu mesmo que escrevi esse negócio aqui. Sim. Várias vezes. Várias vezes. Por quê? Porque você vê que a gente se permitiu ser um canal para que o Senhor falasse o que precisava falar através daquela história, inclusive para nós mesmos, né? Então, assim, é aquela coisa, a gente pregou para a gente mesmo, né? Essa história, às vezes a gente tem essa sensação. Então, é muito interessante ter esse retorno dos leitores. E, assim, vira e mexe a gente recebe de gente que a gente nunca viu, né? Amigo lendo, falando, não, é gente que você nunca viu na vida, que entra no Instagram e te manda uma mensagem, fala, agradeço às suas amigas por mim, porque o livro de vocês está transformando a minha vida. Então, isso é muito legal, assim. Isso não tem preço, sabe? Tem coisas que... Não tem preço. Nem cartão paga. Gente, muito acabou obrigado. Acabou a fita, né? Fala, acabou a fita, acabou o tempo, acabou. Tchau, seus esse podcast vai explodir em 30 segundos. Muito obrigado. Já tá ali operando a gravação. Aí, vem cá cada um. Vem cá, Bel, dá um oi. O primeiro livro eu dedico a Bel, porque é a minha filha, a menina. Hoje eu tenho a Bel e a Ceci, né, Bel? Mas o primeiro livro eu dediquei pra ela, porque eu queria muito, assim, que fosse um marco mesmo, que ela pudesse viver num mundo em que ela não precisasse ouvir certas coisas que a gente ouvia. E viver num mundo, assim, melhor mesmo, sabe? Melhor pra ela enquanto menina, enquanto mulher, e que ela pudesse voar muito alto, assim. Então, é um sonho meu, acho que, se Deus quiser, a gente vai ver concretizar. Obrigada, gente, pelo espaço. Obrigada. Calma, agora o outro ficou com ciúme e quer vir também. Participação especial. Participação especial do meu filho que me deu um rombo na FEFIC. Tá, gente? Me deu o maior prejuízo na FEFIC, esse menino, ok?
Né, Kim? Esse aqui é o Joaquim, meu mais velho, gente. Joaquim Aí, ó. Isabel. Isabel. E tem a Cecília que apareceu na janela de 3 anos. Ela já fez Viu? a participação Ô, gente, obrigada, viu, por receber Muito a gente, obrigado. por esse espaço. obrigada. Quando sair, marca a gente. Sim, Vai sim, ser muito vamos bom. fechar. Marca a gente. Dá um Vamos. tchauzinho ali. Tchau. Muito obrigado. Valeu, tamo Obrigada, junto. meninas. Obrigado.